Bom dia! Quando falamos em piscicultura, logo lembramos da produção em tanque-rede, aquele em grande escala. O Noroeste Paulista, principalmente a região de Santa Fé do Sul, ganha destaque por ser uma das maiores produtoras, localizada nos rios Paraná, Rio Grande e Baixo Rio Tietê. Mas uma atividade que poucos conhecem e que é fundamental para abastecer o estoque pesqueiro é a produção de alevinos, a matéria-prima para o piscicultor. Conhecemos um produtor que tem investido numa estrutura grande para conseguir acompanhar a demanda da região, principalmente de quem recria. E, por sinal, tem sido exemplo para estudantes avaliarem a capacidade de reprodução das tilápias. Confira na reportagem. Estamos no distrito de Esmeralda, município de Rubinéia, a mais de 130 quilômetros de Votuporanga. O lugar é conhecido por ser um dos maiores produtores da matéria-prima de pescado da região. E já são 12 anos que Emerson se dedica à criação de alevinos. Nestes tanques, as tilápias são responsáveis pela produção de 4 milhões de filhotes por mês, 50 milhões por ano. E tudo começa com o cruzamento natural. Diariamente o trabalho é este: separar e conferir uma a uma das tilápias que já fizeram a desova. Os ovos ficam dentro da boca das mães e cuidadosamente são retirados. Daqui, o destino é outro. Os ovos coletados são trazidos para este ambiente fechado, onde é controlado pH, oxigênio e principalmente a temperatura da água. Ao chegar aqui, eles são colocados dentro desta incubadora. E o interessante é que este equipamento faz exatamente o movimento que a mãe faria com os ovos dentro da boca. A capacidade de cada um é de 80 mil ovos e eles ficam aqui em torno de 3 dias. Depois disso, eles são transferidos para este outro recipiente e aqui, como vocês podem observar, eles já começam a fazer algum movimento e aqui eles já começam a se alimentar e também ficam em torno de 3 dias. E a temperatura por aqui é fundamental. A água deve ficar em torno de 24 graus. Em dias mais frios, ela é aquecida. E a alimentação nessa etapa tem que ser reforçada. O primeiro alimento dos alevinos é uma ração controlada, tanto para acelerar o processo de reprodução, quanto para a reversão sexual, que nada mais é do que transformar todos os peixes em machos. Uma vantagem no ciclo final, por conta do crescimento. Os machos ficam em média de 20 a 30% maiores que as fêmeas e são mais fáceis de serem comercializados. O alevino no laboratório a gente tem um cuidado muito grande porque tem que ter uma qualidade de água muito boa, né? Qualquer variação na qualidade de água acarreta em prejuízo em mortalidade. Então a gente controla a qualidade de água 3 ou 4 vezes por dia, a gente monitora e faz as correções necessárias para manter a qualidade estável, em termos de pH, temperatura, oxigênio, amônia, né? Proliferação de algas, parasita, tá? Que tem problema de doença também quando você intensifica. Então a gente tem um controle muito grande dentro do laboratório porque é ali que é o coração da atividade. Se falhar ali, falha todo o ciclo para frente. Do laboratório, eles são levados para o tanque escavado. Cada estrutura como esta tem capacidade de 500 mil alevinos. Nessa propriedade, são 36 delas. E para chegarem ao tamanho ideal, que é de 2 a 3 centímetros, são necessários 30 dias. Mas com esse sistema, a perda é de 20%. Para amenizar os prejuízos, a opção é o uso desses tanques circulares. A gente consegue ter um controle da temperatura, que vocês estão vendo que está com estufa. A gente consegue ter um controle na parte sanitária também, que cada viveiro desse a gente consegue fazer um tratamento isolado, com um volume muito menor de água, e a gente consegue ter oxigenação artificial. Então a gente consegue manter os parâmetros físico e químicos de qualidade de água estável, né, que o volume de água é muito menor comparado a um viveiro escavado. O viveiro escavado lá tem em torno de 1,5 milhão de litros de água, e aqui tem 40 mil litros só. E aí, como a gente usa a água bombeada, a água do reservatório, a gente consegue ter um aproveitamento melhor dessa água também, consegue ter uma produtividade melhor no sistema fechado. Que já tem destino certo para São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Paraná. E pensando nesse aproveitamento e em melhorias na produção de alevinos, este grupo de alunos da Unesp, Universidade Estadual de São Paulo, veio para estudar na prática dentro da propriedade. Aqui é avaliada a qualidade das rações, analisado o sangue e a capacidade de reprodução das matrizes e dos machos. Muitas vezes a gente observa só os ovócitos e deixa de avaliar o sêmen.
O sêmen é extremamente importante, porque às vezes os reprodutores, os machos, eles não têm a capacidade de fertilização. Alguns têm mais, outros têm menos. A gente tem que selecionar os machos viáveis. Por exemplo, nesse caso, a gente tem a movimentação espermática, né? E aqui, por exemplo, são alguns espermatozoides parados. E outros espermatozoides estão em todo movimento. Tem alguns que são movimentos circulares, outros movimentos mais retos. Então, através do software, que é um software livre, a gente consegue determinar quais são os espermatozoides, o reprodutor que tem maior característica reprodutiva.